E por último, o grão, cheio de espiga. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por termos estado aqui, por estar aqui, Senhor Jesus, e presenciar os teus feitos, Senhor. Sentir a tua presença, Pai. Te peço, meu Deus, neste momento fala com cada um de nós, ó Senhor. Existe um projeto teu, Senhor, para este mês, Senhor, que começou ontem, meu Deus, com a tua palavra através do teu servo, Senhor. Esteja nos ministrando, Senhor, a cada dia, Senhor. Ministra nesta noite, Senhor, a começar por mim, ó Deus eterno. E que todos nós possamos olhar para o processo de germinar, ó Deus eterno. E possamos ver isso se cumprindo em nossas vidas. É que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Mais uma vez eu saúdo o povo de Deus na bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Falar um pouquinho sobre o germinar, né? O pastor Dirceu ontem trouxe a respeito do semear, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o germinar. Alguns anos atrás era comum a gente chegar nas casas e os colégios incentivavam. Eu nunca fiz, mas as casas que eu ia tinham aqueles vidros de maionese, que tinham aquelas sementes de abacate, presas por palitinho e por baixo havia água, e ali a gente podia acompanhar todo o processo do desenvolver da semente do abacate, onde iam criando-se as raízes e depois o caulezinho que ia subindo, né? Então existia um incentivo das escolas, e até mesmo o que foi distribuído ontem aqui na igreja era muito comum isso nas escolas, né? As experiências das aulas de ciência, nós levarmos para casa as sementinhas de feijão, ou pegarmos em casa as sementinhas de feijão e colocar no copinho com algodão para que a gente pudesse acompanhar este processo da semente, do germinar até ela crescer. É bom se a gente tivesse a paciência para aguentar e ver até ela produzir os seus frutos. Mas a gente vai olhar um pouquinho pelo germinar. Ontem o nosso pastor ele falou bastante a respeito do semear, daquilo que nós estamos semeando, daquilo que nós estamos colhendo hoje, se não é fruto de algo que foi semeado lá atrás. Então é todo um processo na vida, e trazendo bastante da agricultura, e como nós como igreja adventista, nós sabemos que a nossa origem é bastante interiorana. Os irmãos conhecem bastante de agricultura. Quem não conhece, quem não morou no sítio, veio para a cidade, tem o seu jardinzinho e acompanha. O presbítero Joaquim, que o diga, né? Quem já foi na casa do presbítero Joaquim e vai visitar os fundos da casa dele lá, ele tem uma lavoura de tudo que é coisa ali. E pode acompanhar todo esse processo de plantio, germinar, o crescer e o colher os frutos, não é, presbítero? Muito bem. Eu acreditava, e muitas vezes eu falei, que a semente morria. Mas a semente ela não morre. Quando ela morre, ela é jogada fora, tem que ser plantado outra. E quando a Gislaine conversou comigo, eu falei, vamos falar a respeito da morte da semente. E aí, lendo essa semana a respeito do processo de germinação, eu vi que a semente não morre. Se ela morrer, ela vai ser jogada fora. Mas existe todo um processo que acontece quando se enterra a semente, e dentro daquela semente que foi colocada na terra, existe um embriãozinho, assim como a gente gosta de olhar para a vida, né? Para a mamãe que está gestante, né? Que vai lá e tira aquelas fotografias lá com aqueles médicos, e aí fica tudo babando na ecografia, né? Olhando a cara do pai lá. Não dá nem para ver o rosto direito, mas olha a ecografia, é a cara do pai. E assim como no ventre da gestante, dentro da sementinha existe um embriãozinho que ele vai se alimentando de todos os nutrientes que tem dentro daquela semente. E aí, conforme aquele terreno que é fértil, aquele terreno que tem umidade, e aquela umidade ela vai fazendo com que aquela semente comece a inchar, e aquele embrião ele vai comendo todas as proteínas que estão ali dentro, até que num determinado ponto, assim como o ovo que está sendo chocado, e aí o animalzinho que está lá dentro, o passarinho que está lá dentro, ele bica aquela casca que já está bem fininha, e começa a quebrar a casquinha do ovo. Assim também a semente. Ela, depois de ter passado por todo o processo de ser inchada, por todo o processo daquele embrião comer todos os nutrientes de dentro daquela semente, ela tira para fora um caulezinho, que não é o caule, mas é a raiz que começa a se aprofundar na terra, e aí ela começa a sugar da terra todas as proteínas que ali existe, até que ela comece a sair para cima da terra, e aí começa todo o processo de fotossíntese, e até tudo aquilo que a gente já conhece da árvore que cresce, aquelas árvores maravilhosas. E Jesus ele coloca uma situação, né, interessante, que é,
Olha para a semente de mostarda, que é a mais pequena das sementes. E, no entanto, depois que ela cresce, ela produz uma árvore tão grande que os passarinhos se acomodam e fazem ali os seus ninhos. E isso é maravilhoso a gente olhar. E dentro daquilo que foi citado, tanto pelo Paulo quanto o Osni, a gente dá para a gente filosofar, né? Pensando assim no processo doído que deve ser, esse processo do embrião que está dentro da semente, até que ele possa quebrar aquela casca e dar aquela árvore bonita, que produz frutos ou que produz flores, e que a gente olha e que a gente admira. Olhar para uma semente pequena, como é um pinhão, e aí a gente olhar e imaginar que daquela semente tão pequena, daquele pinhão, que a gralha azul enterrou para depois buscar, ou na realidade a gente sabe que é uma providência divina, de que ela enterra aquele pinhão, e ali nasce uma araucária enorme, muito bonita, e produz mais frutos de um simples pinhãozinho que foi plantado ali por uma gralha. Ou na hora, esses dias atrás, lá na empresa que eu trabalho, eu tenho vários pés de araucária lá, e eu estava passando por debaixo de uma árvore e levei uma chuva de pinhão na minha cabeça. Bem na hora que eu estava passando, abri uma pinha, e eu nunca tinha passado por essa experiência, né, de tomar uma chuva de pinhão. E aí eu olhei para aquele pinhão, eu olhei para aquela árvore e falei assim, o tamanho da semente e o tamanho da árvore. E aí a gente começa a analisar o Deus que a gente serve, né? De coisas pequenas, de coisas feias, nasce uma árvore tão bonita, que produz frutos. E aí existe todo um processo. Muitas sementes, elas precisam de uma ajuda humana, para ela poder germinar. E esse processo é o processo que a gente, às vezes, muito fala na igreja, que é o processo do fogo. Muitas sementes, elas têm que passar por um fogo, e aí a experiência sabe o tempo certo de passar pelo fogo e a quantidade de fogo, para que elas possam ser plantadas e ali germinar, brotar e dar seu fruto na hora certa. Trazendo tudo isso para a gente, como igreja, trazendo tudo isso para a gente como na questão evangelismo, na questão família, que é o que nós estamos abordando esse mês. Como aplicar o processo da germinar em nós? Olhar para as nossas vidas, olhar para o processo de plantio, olhar para o processo que a gente falou a respeito da semente e analisar a nossa vida espiritual, analisar a nossa vida conjugal e por que não analisar a nossa vida aqui e enquadrá-la dentro do processo de plantio e germinação. Uma das coisas necessárias que se faz para que você tenha uma árvore boa e que aquela semente que você plantou, ela possa germinar e brotar, é o preparo do terreno. As pessoas elas que trabalham na lavoura, elas sabem o tempo certo de preparar o terreno, elas sabem as vitaminas certas de serem colocadas ali no terreno. A tecnologia hoje, e a gente vê que a área da agronomia é uma área que tem crescido muito, porque as pessoas estão investindo demais no campo. Então, os estudos que são feitos, análise de terreno, e as pessoas sabem, ó, isso você pode plantar aqui, isso você pode plantar ali, isso você planta depois da outra colheita, e aí começa trabalho em uma escala, assim como a produção industrial, as pessoas acabam levando isso para a lavoura em cima de estudos, para que possa se produzir, ou seja, é o preparo do terreno. A gente olha para a Bíblia e vê que Deus já orientava as pessoas no preparo do terreno quando ele instituiu o ano sabático. Ele pediu aos Israel, ele colocou isso como uma lei, porque se ele falasse assim, façam se vocês quiserem, as pessoas não iam deixar. Então ele pediu para o pessoal, falou assim, olha, vocês plantem durante 6 anos. E o 7º ano vocês deixam que a terra descanse. Que produza o que ela quiser produzir. Dê o seu fruto, e ainda diz assim, olha, que as pessoas, aqueles que não têm terrenos, aqueles que não têm posse, eles possam colher desse ano sabático daquilo ali. E já é o quê? Já é uma orientação divina ao homem, para que ele pudesse olhar para a terra e dizer, a terra precisa de descanso. E a gente sabe que muito do que acontece hoje de queda de rendimento da produção agrícola é por isso, porque o terreno não é bem preparado, porque o terreno está cansado, e as pessoas vão jogando vitamina, né? Assim como vamos colocar assim, aqueles atletas usam os anabolizantes lá, as pessoas vão jogando anabolizante na terra para que ela possa produzir mais. Mas o preparo do terreno é fundamental para que aquela semente que você quer plantar ali possa produzir. É necessário que você
are a terra, que você tenha um terreno fértil, já analisado, visto aquilo que precisa ser colocado, porque existe muito terreno que é pobre, que é muita areia, e aquele terreno precisa ser tratado para que ali possa ser plantada alguma coisa. E além do que, existe um regar. Existe a quantidade certa de água que tem que ser colocada naquele terreno, para que a semente, ao ser colocada ali, ela possa entrar no processo e vai se inchando, e aquele embriãozinho lá dentro, ele possa também estar adquirindo aquela água. E aí é com a gente. A seleção da semente que nós queremos plantar, o preparo do terreno e aquilo que nós vamos plantar ali, são tudo escolhas nossas. São as escolhas que nós vamos fazer, porque eu sei o que eu quero no fundo da minha casa lá. Eu sei que eu quero plantar um pé de polcã, para que depois, mais tarde, eu possa com os meus filhos colher a polcã ali. Ninguém planta uma semente de polcã para depois comer maçã. As pessoas que plantam, elas sabem muito bem o que elas estão querendo colher daquilo ali. E assim é a nossa vida. Nós precisamos preparar o terreno da nossa vida, o terreno espiritual, o terreno do nosso casamento, para que a gente possa plantar aquilo que nós queremos colher. E essas sementes, elas precisam ter um nome. Somos nós que vamos dar esses nomes para essas sementes. Assim como existe a semente da polcã, voltando para o lado da agricultura, mas na nossa vida espiritual, na nossa vida do casamento, na nossa vida como igreja, nós precisamos dar nome para essas sementes. Porque nós precisamos definir o que nós queremos plantar. O pastor Disseu colocou de uma forma maravilhosa aqui ontem, a respeito de que quem planta vento pode ter a certeza que vai colher muita tempestade. Então nós temos que saber o que nós estamos plantando. Porque nós aprendemos que nós vamos cuidar da terra. Nós vamos regar aquela terra. E as pessoas que têm os seus pedacinhos de terra em casa, eles colocam ali restos de comida, eles colocam algumas coisas na terra ali para que aquilo vá se apodrecendo e vai criando um terreno fértil. E aí depois coloca a semente boa ali. A nossa vida espiritual, nós precisamos estar preparando o terreno. Constantemente a nossa vida nós temos que estar trabalhando esta terra que é a minha vida, que é a tua vida, para que depois possa ser colocado a semente boa ali. E cada um de nós sabe o que a gente quer colher. E a gente precisa dar nome para essas sementes. Quando nós entramos num relacionamento conjugal, nós entramos cheio de sonhos. E a gente pode dizer que esses sonhos são as sementes que a gente quer plantar. E cada pessoa tem um sonho quando ela vai se casar. Quando nós somos solteiros, nós podemos ser individualistas em nossos sonhos. E aí correr atrás desses sonhos sozinhos, se virar, dar os pulos, porque é o meu sonho. Mas muitos sonhos têm se frustrado nos casamentos, por quê? Porque são sonhos individuais. E no casamento não dá para ter sonho individual. Porque quando eu sonho um sonho individual no casamento, eu estou sendo egoísta. Eu estou pensando só em mim. Eu não conversei com o meu cônjuge para ver se aquele sonho também é um sonho dela. E por isso muitas sementes que são plantadas, que são esses sonhos, eles não germinam, por quê? Porque não existia uma preparação correta do terreno. Porque o terreno foi tentado preparar por uma só pessoa, e ele não ficou corretamente preparado como se devia para que aquela semente fosse colocada ali e pudesse germinar. Porque foi um sonho egoísta. Foi uma semente de uma só pessoa. E no casamento, no relacionamento conjugal, não pode existir o sonho de uma só pessoa. Pode ser, e quando eu digo assim, esse sonho de uma só pessoa, pode imaginar, mas se eu quiser fazer uma faculdade, então é a minha faculdade. Mas essa faculdade tem que ser compactuada com a outra pessoa. E tem que haver aceitação da outra pessoa. Porque serão 4 anos, no mínimo, que eu vou ficar fora de casa. E se eu não tiver o apoio do meu cônjuge, o que vai acontecer neste período? Por isso é um sonho de 2 pessoas. Ah, mas sou eu que vou fazer. Mas tem que ser um sonho sonhado pelos 2. Porque senão, esta semente vai ser colocada numa terra fraca, numa terra sem proteínas, e ela não vai germinar. Ela pode até, como Jesus ele coloca na parábola do semeador, que aquela pessoa que saiu a semear, caiu algumas sementes à beira do caminho.
Caiu algumas sementes onde tinha pouca terra. Ela até germinou, mas o sol veio e queimou. Muitos sonhos, que são essas sementes, elas até começam a germinar. Mas são sonhos individualistas no casamento. E elas apodrecem. E o sol vem e queima. Algum tempo atrás, a minha esposa confessou um desejo dela, um sonho dela. E eu falei, mas não é o meu sonho. E aí parece que existe um choque. E ela falou, mas eu tenho muita vontade sobre isso. E eu falei, mas eu não tenho. E ela falou, mas eu estou orando por isso. Eu falei, então começa a orar, antes desse teu sonho, começa a orar para que Deus mude o meu pensamento com relação a isso, para que eu possa orar junto com você. E aí ela mudou a forma de orar, porque antes ela estava orando para que aquele sonho dela fosse realizado. E aí ela orou para que Deus mudasse o meu coração ou o coração dela. Porque afinal de contas a gente tem que orar pedindo que a vontade de Deus seja feita, né? E aí quando Deus mudou o meu coração, nós passamos a orar junto. E quando nós passamos a orar junto, aquele sonho dela se realizou. Porque não foi o sonho de uma só pessoa. No casamento não dá para sonhar um sonho de uma só pessoa. Porque é individualismo, é egoísmo. Eu estou pensando só no meu desejo. E naquele momento em que ela me relatou isso, era o desejo dela. E para mim ia ser muito ruim no meu pensamento. Porque eu sempre quis casar e morar num apartamento. Porque eu viajava muito a trabalho. E eu pensava assim, minha família vai ficar segura num apartamento lá dentro do condomínio. E aí eu posso viajar tranquilo. E ela queria uma casa. E eu falei, eu não quero uma casa. Falei, mas eu tenho muito desejo de ter um quintal, ter uma casa. Falei, mas eu não tenho esse desejo. E aí eu falei, ore para que Deus mude o meu pensamento. E aí quando Deus mudou o meu pensamento, nós conseguimos comprar a casa que ela queria. E que daí passou a ser o meu desejo também. Passou de ser um desejo somente dela. E assim tem que ser na nossa vida. Quando nós olhamos para o cônjuge, quando nós olhamos para as pessoas que nos rodeiam, deixar de ser egoísta, deixar de pensar só no meu sonho, no meu projeto, e termos um projeto em comum acordo. E aí, quando nós temos os filhos, deixa de ser um projeto a 2. Tem que ser um projeto a 3, a 4, quantos filhos tiver. Porque os filhos precisam estar compactuando daquilo ali. E colocar os nossos filhos para estar orando. Que era o regar, que é a umidade que precisa estar sendo colocada naquela terra que foi preparada. Para que aquela semente, que são os vossos sonhos, possa cair ali. Naquela terra que você previamente preparou. E essa preparação, até mesmo de nós colocarmos a semente, que é o investir no teu sonho, é pedir a direção de Deus. Porque muitas vezes nós olhamos assim e falamos, puxa vida, mas se isso acontecer vai ser fantástico, maravilhoso. E aí eu começo já a querer jogar a semente. Mas eu não perguntei para Deus se aquilo vai ser bom e se aquilo é a vontade de Deus. E quando eu coloco o meu joelho no chão e começo a orar, antes de correr atrás daqueles sonhos, eu estou preparando o terreno para que a semente seja colocada. E aí eu estou em comunhão com Deus. Eu estou falando, Deus, coloca aqui os nutrientes certos para essa terra, Senhor. Coloca aqui os nutrientes corretos, Senhor, para que essa semente que eu estou desejoso de colocar, de plantar aqui, possa germinar e produzir frutos, Senhor. E aí é Deus que vai dar o crescimento. Jesus, ele coloca isso naquilo que foi lido, que o semeador, ele coloca a semente lá. Mas não adianta ele ir lá todo dia e olhar para ver o que está acontecendo. Porque a partir desse momento que a semente ela começa a germinar, ali é a semente de Deus. Não tem mais nada que a gente possa fazer além daquilo que a gente já fez, que é preparar o terreno, colocar a boa semente. E aguar. E aí vem Deus num terreno grande, numa plantação grande, com a providência divina que é a chuva no tempo certo. Tanto na hora da semente germinar, quanto na hora da colheita, não ter chuva em excesso. Existe todo aquele processo no plantio que a gente sabe que é Deus que vai fazer, que não cabe mais ao homem realizar. E na nossa vida é da mesma forma. Muitas sementes que são plantadas, ela rapidinha, ela começa a brotar, a germinar e a brotar. Mas existem muitas sementes que elas demoram um tempo incrível para que ela possa aparecer ali, aquele brotinho, para que ela germine e que ela possa aparecer ali aquela folhinha verde para cima. E muitas vezes a gente pode até pensar, essa semente morreu. Essa semente já não serve mais para nada. Mas neste momento, essa semente que demora bastante tempo, ela está se enraigando. Está criando uma raiz profunda, para que ela possa sustentar todo aquele corpo que vai vir para cima da terra.
para que ela possa ir profundamente buscar os nutrientes lá embaixo, para que aquela árvore ela possa crescer. E a vida espiritual da gente é da mesma forma. Se nós não tivermos raízes profundas, se a semente que nós plantamos não tiver raiz profunda, nós vamos tombar com o primeiro vento. Vocês já tiveram a oportunidade de ver um cedrinho, esses pinheiros aí que fazem só bagunça, tombado no chão? São árvores de 5, 6, 7 metros que têm uma raiz extremamente pequena. E quando dá um vento muito forte, ela cai, ela tomba. Por quê? Porque ela não tem raízes profundas. No entanto, se vocês, e eu digo para vocês, não plantem na casa de vocês a tal do ficus, porque ela tem uma raiz tão profunda e ela vai se alastrando por todos os lados, quebrando calçada, quebrando asfalto, mas ela se arraiga na terra de uma forma que não tem como tirar. Algum tempo atrás eles fizeram uma limpeza nos fundos da empresa lá para poder ampliar, e tinha aproximadamente 50 pinheiros, esses pinheiros que fazem só sujeira. E eu olhava as máquinas trabalhando e eles vinham com 2 correntes e eles puxavam aquilo ali e tombava ao chão aquela árvore enorme, mas com uma raiz sem profundidade nenhuma. E se a mesma coisa fosse tentada fazer com os pés de ficus, não conseguiriam fazer, porque a semente ia se alastrando pela terra, ia se aprofundando e ali ela tira os seus nutrientes. E nós devemos ser como esses pés de ficus, que vai se aprofundando na palavra de Deus, que vai se aprofundando no Senhor, porque não é qualquer ventinho que vai derrubar a gente, não. Porque nós estamos enraigados no Senhor. Muitas sementes, elas demoram muito tempo para germinar. Mas quando essas sementes germinarem e começarem a brotar, nós vamos ver que a sua raiz está profunda. Não vai cair com qualquer vento, não vai tombar muito fácil. E assim deve ser a nossa vida. Estarmos buscando se aprofundar no Senhor, estar grudados no Senhor, para que a gente não tombe com qualquer vento, para que nada possa nos arrancar, nos tirar dali da presença do Senhor. O testemunho que foi contado aqui hoje relata a experiência da semente, e isso é maravilhoso para a gente. Todas as pessoas que já passaram por esse processo de transformação na sua vida, pode ver que não é um processo fácil. Tem que abrir mão de muita coisa. Tem que estar ali se segurando dentro ali, que muitas vezes dá vontade de retornar, mas você se segura ali. E aí começa aquele processo de transformação. E esse processo de transformação é dolorido. E se não for a ajuda daquelas pessoas que estão aos nossos lados, se não for a ajuda daquelas pessoas que não desistem, porque Deus não permite que desista, o que seria de nós? Talvez fôssemos como a semente que não recebe o nutriente certo. Talvez fosse como a semente que não recebe a água no momento certo. E aí ela apodrece realmente, e aí ela morre. E aí ela não serve para mais nada. Mas enquanto está sendo colocada aquela água ali, enquanto Deus está nos tocando, para que a gente vá com o regador ali, coloque a água na hora certa, a água em proporção certa. E isso que é maravilhoso do nosso Deus, que Ele nos diz a quantidade de água que nós devemos pôr naquela semente, que é aquela pessoa que está sendo evangelizada. A vontade nossa de ser, como somos imediatistas, como colocou Paulo aqui, é para amanhã. Mas Deus sabe que aquela semente precisa se aprofundar primeiramente, antes que ela brote. E ela vai se aprofundando. E aí Deus vai dizendo para mim, vai lá e coloque um copo d'água. Aí Deus vai dizendo para mim, vai lá e agora coloque um jarro d'água. Aí Deus vai dizendo para mim, agora vai lá com a mangueira e comece a regar. Porque Deus sabe a quantidade certa, Deus sabe a hora certa das coisas acontecer. E isso que é maravilhoso do nosso Deus. Porque o germinar, o brotar, o crescer e o dar frutos pertence ao nosso Deus. Só a Ele. Deus sabe a hora que as coisas precisam ser podadas. Muitas vezes nós queremos que aquela árvore que germinou, que são as pessoas que aceitaram Jesus Cristo e vieram para a igreja, na semana seguinte, ela já esteja no porte e conduta cristã impecável. Com aquela aparência de crente. E aí a gente chega para a pessoa que não veio na aparência de crente e fala assim, você não está parecendo um crente. Você tem que mudar a tua roupa. Você tem que mudar a tua forma de falar.
Olha só, querendo podar a árvore na hora errada. E Deus, Ele nos ajuda. Deus, Ele nos instrui a hora certa de podarmos a árvore. Deus, Ele vai dando as dicas. E nós, como filhos deles, nós, como servos deles, precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais atentos, porque o Senhor vai falando. Vai lá com a tesoura e poda agora. Agora é a hora. Porque a árvore, quando ela é podada no tempo certo, ela produz frutos e frutos maravilhosos. Ela tem forças, porque daí o Senhor vai dizendo, olha, tira esse galho aqui que esse galho não está bom. Tira esse outro galho aqui que ele só está sugando forças da árvore. E aí quando nós fazemos aquilo que Deus vai mandando, a árvore, quando chega a hora dela produzir, ela produz frutos e muitos frutos, porque as coisas foram conduzidas por Deus. E é isso que nós precisamos entender. Não é pela nossa força, não é pela nossa vontade, mas é o tempo e é a vontade do nosso Deus a qual nós estamos a trabalho. E quando nós compreendemos isso, as coisas acontecem de uma forma maravilhosa, porque é Deus que está no comando. Quais são os nomes das nossas sementes? Quais são as sementes que você está querendo plantar? Você já tem preparado o terreno? Vamos dar nome para essas sementes agora? O nome da semente da minha esposa era casa, que depois não passou só a ser a semente dela, mas passou a ser a minha semente e a semente da minha família. Qual é o nome da tua semente? Vamos, me ajudem. Qual é o nome da tua semente? Você tem uma semente, Ozi? Diga uma só. Você quer fazer uma lavoura, mas uma só. Casa. O Osni tem uma semente, que é a casa. E ele sabe como ele está fazendo com o terreno. Qual que é a tua semente, Adilis? Camaro? Camaro amarelo? Qual que é a tua semente, Ana Paula? Tua libertação. Qual é a tua semente, William? O terreno está sendo regado. Está começando a germinar. Muitas pessoas podem até olhar e falar assim, mas parece que não está fazendo diferença, mas está se enraigando. A semente já começou a germinar e ela está enraigando. E é isso que precisa acontecer, ela se enraigar. Que é Deus que está no comando. Qual que é a tua semente, Douglas? Tem várias. Uma só. Ministério. Pastor Disseu, qual que é a tua semente, pastor? Certamente cada um de nós temos uma semente. Se você ainda não plantou essa semente, quem sabe o terreno está precisando ser preparado. Quem sabe nós estamos precisando colocar alguns adubos ali nesse terreno, que é o nosso contato com Deus, que é a nossa oração com Deus, para que a gente possa colocar a semente na hora certa, e Deus vai dar a dica para a gente colocar a semente na hora certa. Deus vai dar a dica para mim poder estar regando na hora certa, a quantidade de água na hora certa. Tudo isso é Deus que vai fazer. O plantar, nós vamos colocar a semente. O regar, são as orações que nós vamos fazendo. São as orações que nós vamos, depois de ter colocado os nossos projetos em andamento, são as orações que nós vamos fazendo, dizendo, Deus, me dá água na proporção certa para que eu possa regar essa planta, Deus. O regar cabe a nós. Mas daí para frente é Deus que vai estar trabalhando. E você vai colocar na mão do Senhor agora. Nós vamos orar. Nós vamos orar pela semente que está na tua cabeça aí. Pelos teus sonhos. Pelos teus projetos. Se de repente você que é casado, tem algum projeto que é individualista, será que não está na hora de compartilhar esse projeto? E ver se há aceitação da outra parte? Porque muitas vezes o Osni está querendo comprar casa, a Osana está querendo trocar de carro. Cada um querendo plantar uma semente diferente. Não rega a semente certa. E nós precisamos estar, tudo isso sendo colocado em oração. Vamos nos colocar em pé? Nós vamos colocar para aquele que tem a capacidade de fazer germinar a semente. Para aquele que tem a capacidade de fazer crescer e produzir frutos. Até o final do mês nós seremos ministrados a respeito do regar, nós seremos ministrados a respeito do crescer, a respeito do colher. Deus estará falando conosco até o final do mês a respeito de tudo isso. Hoje nós olhamos para o germinar.
Nós vamos colocar para Deus tudo isso. Nós vamos dar nomes para essas sementes. Nós vamos colocar para Deus, Deus, esta é a minha semente, Senhor. Senhor, eu estou na hora certa de plantar. Senhor, o que eu preciso, Senhor? O terreno está apropriado. Deus, qual a quantidade de água que eu tenho que usar? A gente vai colocar tudo isso para Deus, porque é Ele que vai fazer essa semente germinar e brotar. Você crê nisso? Amém? Então nós vamos dobrar o nosso joelho, agora a gente vai colocar para Deus. A gente vai orar, falar com o nosso Pai. Senhor, este é meu sonho. Vamos orar? Vamos ajoelhar e vamos orar? Deus e Pai que estás nos céus. Senhor Deus querido, Senhor Pai maravilhoso, Tu